Olá, a questão de hoje é bem provocadora. Será que uma interpretação da Bíblia poderia, na verdade, levar alguém ao ateísmo? Parece uma ideia bem contraditória, né? Mas é exatamente essa a acusação que pesa sobre uma corrente teológica chamada preterismo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história para entender. Ele é um destruidor de crenças? Ou, quem sabe, um revelador de algo que estava escondido o tempo todo? Vamos nessa? Pois é, a acusação é essa aí, preta no branco. A ideia de que uma linha de pensamento cristão pode ser o caminho para o ateísmo é, no mínimo, chocante. E isso nos força a perguntar: o que tem de tão polêmico nessa interpretação para gerar uma reação tão forte? É isso que a gente vai descobrir. E para entender essa acusação de verdade, a gente precisa primeiro saber do que estamos falando. O que é, afinal, esse tal de preterismo completo? Como uma leitura específica dos textos bíblicos pode ter um impacto tão gigante na fé de uma pessoa? De forma bem direta, o preterismo completo defende o seguinte: sabe aquelas profecias sobre o fim do mundo, o Apocalipse? Então, elas já aconteceram. O ponto central de tudo teria sido a queda de Jerusalém, lá no primeiro século. É fundamental guardar essa ideia, porque ela é a chave para a gente entender todo o resto da nossa análise. Agora vem a virada mais interessante do argumento. Em vez de focar só no preterismo, a fonte que estamos analisando nos convida a olhar para o outro lado da moeda. Que tipo de fé seria tão frágil a ponto de ser destruída por uma interpretação teológica? A resposta para isso muda o jogo todo. Então, por que as pessoas têm fé? A fonte aponta para duas respostas muito comuns e ambas vêm do mesmo lugar: o medo. O medo do inferno ou o medo de ser deixado para trás no arrebatamento. E é essa base, o medo, que está no centro de toda a discussão. E olhem só que interessante essa comparação do slide. De um lado, temos uma fé que nasce do medo, que leva à autopreservação e ao pânico. Do outro, uma fé que nasce do amor, que gera gratidão e liberdade. Segundo essa análise, são dois mundos, duas experiências de fé completamente diferentes. E essa distinção é fundamental para a gente continuar. E a fonte aqui não mede palavras, não. Para ela, uma relação com o divino baseada em evitar punição não é fé de verdade. O termo usado é bem forte: coerção religiosa. É uma crítica pesada que faz a gente questionar a verdadeira motivação por trás de certas crenças e práticas. Certo. Então, se o preterismo não destrói a fé, o que ele faz? A fonte usa uma metáfora muito poderosa para explicar. Ele desmascara. E o que está por trás da máscara pode ser bem surpreendente. Pensa no preterismo como se fosse um solvente, sabe? A ideia é que ele dissolve aquela camada de medo, de terror sobre o fim do mundo, que muitas vezes cobre a fé de muita gente. E o que acontece quando essa camada é removida? É aí que a gente descobre o que é real e o que não é. E a partir daí, temos dois caminhos possíveis. Se a fé era baseada no amor, ela não só resiste, como se fortalece, encontra alívio. Mas, se ela era baseada no medo, a estrutura toda desmorona. A grande sacada aqui é que o preterismo não destrói nada, ele apenas revela o que já estava lá. Agora que a gente entendeu a lógica do argumento, vamos voltar para aquela acusação lá do início. Afinal, o preterismo é mesmo o vilão dessa história? Ou tem algo mais acontecendo por baixo dos panos? E aqui está o ponto central da defesa. O preterismo não seria a causa do problema, mas apenas o gatilho que revela uma rachadura que já existia na base da fé. Ou seja, a culpa não seria do mensageiro, mas de uma mensagem que já estava fraca desde o início. Essa analogia é perfeita. É como descobrir que o relacionamento era só por interesse. A verdade não acabou com o namoro. Ela só mostrou que ele nunca foi de verdade. O mesmo valeria para a fé. O preterismo apenas mostraria se a relação com o sagrado é por amor ou por pura conveniência. Então, em vez de um destruidor, o argumento reenquadra o preterismo como um construtor. Seria um convite a uma fé mais madura e profunda, uma fé baseada na paz e no amor, e não no pânico. É uma jornada de transformação que pode levar a uma espiritualidade muito mais autêntica. E com isso, a gente chega à grande conclusão do argumento: a visão de uma fé livre do medo. Uma fé que não precisa de ameaças apocalípticas para ser real e para se sustentar. Vamos ver como isso se desenha. No fim das contas, o que a fonte defende é uma fé que se sustenta sozinha, pelo amor e pela gratidão. Uma fé que não precisa da muleta do medo para sobreviver, porque ela é forte e verdadeira por si só. E um ponto importante: isso não significa um chamado para abandonar a comunidade religiosa. Pelo contrário,
A análise sugere que é um convite para reavaliar as motivações pessoais e viver uma fé mais livre, com o apoio de quem está ao redor. E para fechar, fica a pergunta que resume tudo. O que sobra quando o medo vai embora? A resposta a essa pergunta pode revelar muito mais sobre a natureza da fé de uma pessoa do que se imagina. Uma reflexão para levar para a vida que vai muito além de qualquer debate teológico.